Meu fascínio por Asas do Desejo de 1987, dirigido por Wim Wenders, começou antes mesmo de eu assisti-lo pela primeira vez. A história de um anjo que se apaixona pela humanidade sempre esteve presente no meu imaginário. Filmes como Cidade dos Anjos, Encontro com o Anjo e até Michael, o Anjo Sedutor alimentava a ideia de que nós, humanos mortais, somos dotados de algo que os anjos não têm acesso. É provável que eu, vendo esses filmes que focam apenas no interesse romântico entre celestial e terreno, não conseguisse concatenar o que realmente me fascinava naquelas histórias. Até mesmo o clipe da música Stay, Far Away So Close, do U2, inspirado no filme Tão Perto, Tão Longe, de 1993, e também dirigido por Wenders, tinha um efeito muito potente em mim, mas sem que eu entendesse exatamente o porquê. Mas então, eu chego finalmente ao filme em si, e já nos primeiros minutos me deparo com uma das mais emblemáticas cenas do filme, onde o anjo Damiel começa a refletir sobre sua condição espiritual. Ele passeia por apartamentos, corredores, escadas e cômodos, observando não apenas a vida daquelas pessoas, mas também a existência delas. Damiel questiona sua existência e agora faz o questionamento mais importante da obra. Warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Quando o tempo começou e onde o espaço termina. Para aquele anjo dotado de infinitude, o tempo é um mistério, algo inalcançável, imensurável e inexplicável. O tempo para ele é uma unidade inexistente, já que sua condição e existência independe de um tempo e espaço. Wenders busca, através dessa figura imaterial, trabalhar o tempo e o espaço a partir da não compreensão do que é o nosso tempo. Buscando material de estudo para a gravação do podcast Plano Sequência sobre Wim Wenders, me deparei com uma entrevista concedida por Wenders para o jornal Folha de São Paulo, que nos ajuda a entender a experiência de se assistir a Asas do Desejo. Nessa entrevista, o entrevistador comenta sobre a maneira como muitos personagens nos filmes de Wenders têm o tempo como uma preocupação recorrente no que o cineasta responde. Tempo é o componente principal dos filmes. Filmes são pedaços de tempo agrupados em um contexto determinado. Um escultor tem mármore ou madeira. Um diretor tem o tempo para esculpir. Para Wenders, a principal matéria-prima de seus filmes é o tempo. No recente documentário Wim Wenders Desperado, exibido no festival É Tudo Verdade e dirigido por Eric Fiedler e Andreas Fiedler, Wenders fala do processo de filmagem de Paris, Texas, de 1984, onde o roteiro foi desenvolvido conforme as filmagens iam acontecendo. Wenders estava mais interessado em desenvolver uma história e não em concluí-la. No documentário, ele comenta que uma história só vale a pena ser escrita se o roteirista não souber onde ela termina. Em Paris, Texas, a resolução da história tem pouca ou nenhuma relevância, sem o que acontece até aquele final. Em Asas do Desejo não é diferente. Wenders conduz os acontecimentos como se fossem independentes de sua vontade. O filme parece ter vida própria a nos transportar por suas fluidas imagens. É através desse processo de fluidez narrativa que Wenders busca esculpir o tempo. Andrei Tarkovsky, no livro Esculpir o Tempo, de 1984, teoriza suas ideias de uma montagem que se contrapõe às teorias de Eisenstein e de Kuleshov, onde a montagem é a mediadora da continuidade e do desenvolvimento das ações do filme. Ou seja, o filme, segundo esses estudos clássicos, é visto e compreendido através da montagem. Em seu livro, Tarkovsky comenta o seguinte sobre a montagem soviética proposta por Eisenstein. Não posso aceitar o ponto de vista segundo o qual a montagem é o principal elemento de um filme, como os adeptos do cinema de montagem afirmam nos anos 20, defendendo as ideias de Kuleshov e Eisenstein como se um filme fosse feito na moviola. Para Tarkovsky, essa ideia é totalmente incompatível com a natureza do cinema, pois a interação induzida dos conceitos não pode ser objeto fundamental da arte. Um filme deve ser sentido e compreendido através do tempo impresso no plano capturado pelo diretor
que dará o ritmo necessário para a obra e não na montagem de vários planos. É através desse ritmo que Tarkovsky acredita que suas obras terão um real efeito em seu público. Se houvéssemos sido capazes de prestar atenção à experiência da arte e de permitir que ela nos modificasse de acordo com os ideais que expressa, já teríamos nos transformado em anjos há muito tempo. A arte tem apenas a capacidade, através do impacto e da catarse, de tornar a alma humana receptiva ao bem. Diz Tarkovsky sobre o efeito que ele deseja que seus filmes tenham no espectador. Em Asas do Desejo, Wenders não quer apenas contar uma história sobre um anjo que deseja ser humano. Estamos diante de uma obra que questiona o próprio tempo e o que fazemos dele, e para isso, Wenders se vale da naturalidade de suas imagens, ainda que estejamos falando de algo espiritual, fantasioso, metafísico. Wenders esculpe o tempo ao passo que trabalha as imagens e o efeito do tempo sobre essas imagens. Veja, por exemplo, a cena onde o anjo, agora materializado, descobre o efeito do cansaço em seu novo corpo. Wenders poderia decupar essa cena de diversas maneiras, mas poucas seriam tão boas quanto essa. A cena dura o suficiente tempo para que entendamos que ele correu até se cansar. O plano sai de um aberto para um plongé, ou seja, de cima para baixo, espaço, para mostrar a contemplação daquele anjo que parece se deleitar com cada elemento em tela. Wenders reproduz em tela o que Tarkovsky fala sobre como um cineasta deve direcionar a sua câmera. Não é o modo de filmar que irá expressar a forma única e específica do fato que se está desenvolvendo. É muito comum vermos tomadas que, pretendendo passar por espontâneas, são na verdade tão forçadas e pretensiosas quanto os enquadramentos meticulosamente criados pelo cinema poético, com seu simbolismo vazio. Em ambos os casos, elimina-se o conteúdo concreto, vivo e emocional do objeto filmado. O cinema de Tarkovsky e de Wenders não são cinemas de casualidades impressas pela montagem, e sim pela mise-en-scène, pelo ritmo impresso e pelo tempo no plano. Pensemos, por exemplo, no que fez a chegada do trem na estação dos irmãos Lumière ser um assombro para a época. Pela primeira vez na história da arte, foi possível que alguém registrasse uma impressão do tempo, e não apenas imprimi-la, mas reproduzi-las quantas vezes fosse necessário. O que tornou esse registro possível não foi a montagem, e sim a composição e a organização do que é posto ou excluído da tela. É óbvio que nem Tarkovsky nem posteriormente Wenders estão condenando a montagem ou as teorias da montagem soviética. Eles estão apenas propondo em suas obras uma nova observação da mise-en-scène. É pensar o cinema como um registro de uma força que não se revela na adequação simbólica das imagens, mas na capacidade dessas imagens de expressar um fato específico, único e verdadeiro. Um cinema de sentimentos e não apenas de símbolos. A abertura de Asas do Desejo representa isso muito bem. Vemos um anjo olhando desoladamente para baixo, para a humanidade, tentando encontrar sentido na sua existência. O impacto da imagem não está no texto, nem na montagem ou na trilha. Tampouco está em símbolos escondidos para serem interpretados. O impacto está no tempo impresso, no tempo em que nós observamos esse anjo enquanto ele observa o nosso tempo. Assistir Asas do Desejo é buscar na obra
uma experiência viva, e isso só é possível porque Wenders amplia, enriquece e concentra as experiências de seus espectadores, e não apenas as enriquece, mas as torna mais longa, significativamente mais longa. Por isso, suas imagens são tão marcantes e facilmente reconhecíveis, até para quem ainda não viu o filme. Eu quero concluir este ensaio citando novamente o livro do Tarkovsky, onde ele amarra de forma não abstrata tudo o que vimos até aqui. Ele diz o seguinte: qual é a essência do trabalho de um diretor? Poderíamos defini-la como esculpir o tempo. Assim como o escultor toma um bloco de mármore e, guiado pela visão interior de sua futura obra, elimina tudo o que não faz parte dela, do mesmo modo o cineasta, a partir de um bloco de tempo, constituído por uma enorme e sólida quantidade de fatos vivos, corta e rejeita tudo aquilo de que não necessita, deixando apenas o que deverá ser um elemento do futuro filme, o que mostrará ser um componente essencial da imagem cinematográfica. Este vídeo fica por aqui e nos vemos no próximo.